Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje será uma super aula sobre Profit, desde o iniciante que nunca operou nessa plataforma até pessoas já avançadas. Tenho muitas dicas para te dar até o final do vídeo, então eu tenho certeza que alguma coisa você vai aproveitar desse vídeo. Não deixa o like agora, só deixa o like a partir do momento que eu te ensinar alguma coisa que você não sabe e que você vai utilizar. E assim eu sei que eu estou ajudando você. Então esse é um vídeo rápido, dinâmico, com várias dicas de Profit. Espero que vocês gostem. Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer com o gráfico cru é clicar aqui em Novo Gráfico. Provavelmente, caso você nunca tenha operado, ele abra com cores diferentes, só que é muito fácil ajustar. Aqui, não sei se você já percebeu, se você colocar a setinha aqui no canto, você já consegue mexer a janela, isso é óbvio para muita gente, e aqui não seria diferente. Então, nessa janela, você vai clicar aqui nesses 3 pontos. Se você colocar no topo, independente do que esteja na frente dele, você nunca vai conseguir deixar nenhum outro gráfico na frente dessa janela que está no topo. Se você escolher livre, ele vai sumir se você clicar em outro gráfico. E aí, para você pegar ele, só indo aqui na ferramenta do Profit e clicando nessa nova janela. Eu recomendo que vocês deixem ele no contido, porque se você deixar no livre e você clicar, ele vai sumir e você vai ter que fazer aquele processo para poder achar ele. No contido, você pode clicar em outros gráficos que ele vai ficar no mesmo lugar, apenas vai ficar atrás. Então, para começar a organizar o seu gráfico, já entra mais uma dica também, que é abrir um novo layout. Para abrir um novo layout, você vai clicar nessa setinha de mais e você vai colocar qualquer nome aqui nesse seu novo layout. Eu posso chamar esse novo layout de macro, caso eu opere ele em tempos maiores. Então, nesse gráfico, eu entro aqui no gráfico de 1 minuto, abro um novo gráfico e esse meu layout novo, chamado de macro, eu deixo em um tempo gráfico maior. Então, aqui eu tenho uns estudos mais amplos do mercado e no gráfico aqui de 1 minuto, eu tenho um gráfico mais detalhado. Uma nova dica também é clicar com o botão direito aqui no gráfico e clicar em exibir marca d'água e deixar transparente. Assim você vai saber o tempo gráfico do gráfico sem ficar olhando aqui. E aí se você digitar 15, você muda o tempo gráfico e esse gráfico vai para 15 minutos. Para você não ter que ficar clicando aqui para mudar o tempo gráfico, simplesmente digita o número e dá Enter, que muda automaticamente. Então você abriu, provavelmente estará com cores preto e branco, e para mudar isso, basta clicar aqui com o botão direito, propriedades do input, aparência, e aqui você muda as cores. Para os candles positivos você deixa verde, pode clicar aqui e clicar no automático, e os negativos você deixa de vermelho. Caso você tenha observado que no seu monitor está muito saturado, com as cores muito fortes, você clica em customizar, definir cores personalizadas, e você pode aqui diminuir um pouco a saturação do vermelho para não ficar aquela cor muito forte na sua tela. O que vai te ajudar bastante também é deixar esse fundo do gráfico cinza, assim como o meu tá. Caso você estude de noite, provavelmente vai estar aquela luz muito ruim no seu rosto. Então você vai clicar aqui com o botão direito, propriedades do gráfico, e do branco eu coloco aqui no meu automático. Caso você queira personalizar e deixar um pouco mais escuro ou um pouco mais claro, você vai fazer o mesmo processo, clicar aqui nas cores personalizadas e aqui você acha o tom bom para você. Outra dica também, você vai clicar com o botão direito nos candles e colocar aqui desenhar detector de níveis. O que faz isso? Onde o preço estiver, será mostrado essa linha, e essa linha ajuda você a identificar pontos aqui no gráfico sem ter que ficar olhando para ele. Então, se você está olhando aqui no passado do gráfico, você consegue ver pontos que ele foi bem negociado no passado, ao invés de você ter que ficar colocando linhas de resistência para poder identificar isso com mais clareza. Essa dica é um pouco mais avançada, é para quem já opera um pouco, mas caso você seja iniciante, nem precisa colocar também. Então, para quem me acompanha, sabe que eu uso o Times and Trades e eu já vou colocar ele aqui no gráfico. Para colocar ele, basta clicar aqui neste símbolo, vai aparecer essa tela e você vai clicar aqui em evolução no tempo. Lembrando que o Times and Trades é apenas para o Profit Pro. Pelo meu link da corretora Genial, basta você abrir uma conta Genial no link aqui da descrição ou apenas trocar de assessoria para garantir o Profit Pro. Então você vai clicar aqui na evolução do tempo, selecionar os players que você tem interesse em operar e está feito. Basta você ajustar ele aqui no seu gráfico, e caso você já tenha escolhido os seus players e não queira ver essa tabela, você também pode esconder ou deixar conforme a sua preferência. Podem copiar as minhas configurações do Times and Trades e também para colorir
o Times como eu fiz aqui, basta escolher a corretora. Você pode apertar a inicial dela. Eu estou apertando aqui X e aparece aqui a XP. Então você vai clicar em monitorar agente e mudar a cor dela e dar OK. Eu vou testar aqui, colocar uma para vocês que eu ainda não colori, que é a Goldman. Então eu vou apertar G, vou achar ela aqui, clicar em monitorar agente, escolher a cor que eu quiser, dar um OK e pronto. Ela aparece aqui, colorida, e assim você consegue diferenciar os tipos de categoria para você operar. Por exemplo, tem corretoras que são apenas estrangeiras, corretoras brasileiras, corretoras que dão liquidez para o mercado. Claro que isso são um conteúdo um pouco mais avançado, hoje é apenas de profit, mas caso um dia você vá fazer isso, você já tem um norte a seguir. A segunda coisa que eu vou fazer é adicionar a grade de cotações. Para que funciona a grade de cotações? Eu olho os juros, que são esses ativos DI1 FUT, D1 FUT 33, 30, 28, 26 e 25. Então, basicamente, o resumo é: juros para cima joga as bolsas para baixo, e juros para cima, o dólar também segue essa tendência, assim como juros para baixo joga as bolsas para cima. Então, você vai clicar aqui na grade de cotações, adicionar ativo, e aqui você vai colocar o ativo que você quiser. Escreveu o nome do ativo, clicou aqui, está adicionado e pronto. E aí eu deixo ele aqui em cima. Da mesma forma, como aqui a gente tem um pouco de dificuldade para enxergar esses gráficos, eu também adiciono um indicador que chama 2MV correlações. Eu estou dando dicas um pouco avançadas, eu já vou para um pouco mais básicas, mas segurem aí um pouco. Então, nesse indicador, eu venho aqui, excluo o preço do SIM e também, caso o volume esteja aqui, eu também excluo ele. E aqui eu faço o mesmo processo. Clico com o botão direito aqui, propriedades, venho nos ativos e vou adicionando um por um. DI1 FUT, adiciono e depois vou adicionando os outros. 33, 30, 28, 26 e 25. Na aparência, eu deixo o DI1 FUT mais claro e maior que os outros. Então você pode aumentar aqui o tamanho dele e os outros eu deixo aqui na cor azul. E aí por último eu adiciono o input e clico na aparência dele e deixo como verde. Você vê que está um pouco confuso de enxergar aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é clicar novamente nas propriedades, tirar essa linha do sinal e eu vou tirar o 30 e o 26. Eu tirei esses do meio para ficar um pouco mais claro para vocês poderem entender um pouco aqui como que funciona. Também vou tirar o IBOV, porque não precisa aqui também. Então vem aqui e tira, ok. Nós temos o índice indo para baixo e os juros para cima. Isso você vai ver enquanto você estiver operando. Então nós temos Times and Trades para acompanhar os players. E aqui nós temos os juros. Você pode adicionar também algumas ações aqui na grade de cotações, mas isso também é tema para um outro vídeo. Então vamos para as dicas mais rápidas. Em algum momento, enquanto você estava operando, provavelmente aconteceu isso com você, onde some completamente o preço e você não sabe o que fazer e fica apenas com o volume. O que você fez foi clicar Delete quando você clicou nos candles. Então você vai vir aqui e escrever preço para voltar esse indicador preço e tudo volta ao normal. Novamente, você clicou sem querer aqui, apertou Delete e o gráfico some. Basta clicar no preço que ele vai voltar. Só que isso vai desconfigurar essa grade de preço, que aí já entra uma nova dica. Você vai clicar aqui na escala de preço, botão direito, vai vir em grade automática, clicar em intervalo, colocar aqui 50 e no preço de referência você pode colocar 100 mil. Você vai ver que ele vai colocar linhas com uma diferença de 250 pontos em cada uma delas. Então aqui a gente tem os 133 mil, 133.250, 500, 750 e 134 mil. Esses são os preços que o mercado mais negocia a cada 250 e 250 pontos. Já entra uma nova dica. Aqui você pode personalizar essa linha e eu vou até colocar na cor branca e espessura 2 para vocês enxergarem como que o mercado realmente gosta de negociar nesses preços. Olha só, são regiões muito disputadas, onde o mercado tem mais liquidez. Olha só como ele briga aqui. E números redondos também são muito importantes, como 134 mil, 132 mil, como foi nesse fundo, 100 mil, sempre esses números redondos. Olha só como ele é bem disputado mesmo nessas regiões de preço. Então, voltando para deixar mais limpo o seu gráfico, só deixar aqui no cinza automático 1 e pronto. E caso você exclua sem querer o preço e adicione novamente, essa grade de cotações vai desconfigurar totalmente e você vai ter que arrumar de novo.
Então a gente vem aqui, faz o mesmo processo, deixa o intervalo de 50, preço de referência 100 mil e tudo volta ao normal. Para quem me acompanha sabe que eu uso muito Fibonacci, então eu também vou dar umas dicas de como usar essa ferramenta. Antes de tudo, uma nova dica é excluir todos os estudos. Você vai clicar aqui com o botão direito, vir aqui em opções de estudos e exclusão dos estudos e você vai escolher quais você vai excluir. Se é todos do Infut, eu vou excluir apenas do meu layout e vai limpar tudo. Caso contrário, você teria que ficar clicando em um por um e clicando aqui no delete ou clicando com o botão direito e vir aqui em excluir. Então vamos começar pela ferramenta de Fibonacci. Ela se encontra aqui na barra de estudos. Para você colocar ela no seu gráfico é apenas apertando com o botão direito e clicando aqui na barra de estudos, que já vai aparecer. Você pode também, clicando aqui nas configurações, selecionar o que vai estar aparecendo aqui. Por exemplo, caso você não queira isso aqui, você tire. Caso você queira adicionar uma nova ferramenta, basta clicar nela e clicar nessa setinha que ela vai vir para cá, para você poder usar também. Então você vai clicar aqui na ferramenta de preço Fibonacci, ele não vai vir dessa forma. Então clicando com o botão direito aqui em preço Fibonacci, a gente tem essa primeira configuração chamada propriedades. Se você clicar aqui extensão à esquerda, a Fibonacci vai ser estendida para a esquerda, como o próprio nome já diz, para você ver como o preço se comportou nesses níveis. Mas Fibonacci a gente usa sempre para a direita. Então você pode colocar a extensão para a direita e caso você não queira que fique muito poluído, você pode apenas tirar todas essas seleções, dar um OK e ela vai ser estendida apenas até onde você está selecionando aqui, como nesse exemplo. Muito provavelmente ela também vai vir com essa linha de tendência aqui no meio, mas também é apenas uma coisa para poluir o seu gráfico. Eu recomendo vocês tirarem. Você pode escolher a posição onde vai ficar o preço, aqui na direita ou aqui na esquerda. E você pode também escolher nem mostrar esse preço. Na aparência, aqui você vai escolher a aparência de cada nível. Então, caso você queira diferenciar um de outro, basta você escolher o seu nível e colocar a cor que você deseja. Para você não ter que ficar configurando isso toda vez que você colocar mais um nível de Fibonacci, basta definir como padrão. E aí toda vez que você colocar novamente essa ferramenta no seu gráfico, já vai estar tudo do jeito que você deixou desde a última vez. Eu recomendo também você deixar a linha de 0% no azul e pontilhado, porque é só um preço de referência onde você está buscando a Fibonacci e não precisa deixar tão à mostra assim. Os níveis você pode colocar aqui na parte de níveis. Muitas pessoas usam o 38%, aí você coloca aqui e inclui da OK, só que eu não tenho esse costume, então basta vir aqui e também remover. E aí funciona a mesma coisa, definir como padrão e OK. Outra dica também são os alarmes. Caso você esteja operando e está esperando o mercado chegar no nível de Fibonacci, basta colocar uma linha de resistência aqui, coloca no gráfico e assim que você clicar nela vai aparecer esse relógio. Clicou nesse relógio, já cria o alarme. Quando o preço bater aqui, você será notificado. Se você fechar o seu Profit e baixar o Profit no celular, você também será notificado pelo celular. Eu opero assim, há momentos que o mercado está lateralizado e eu espero ele romper um fundo ou romper um topo. E eu coloco os alarmes nas extremidades e fecho o meu computador. Quando ele romper, eu ligo e volto a operar. Também tem a projeção Fibonacci, que são para definir os alvos. Novamente, eu não vou explicar quando e como você vai usar isso, mas caso você já use, é assim que eu trabalho. Eu pego aqui, faço a minha projeção e eu tenho esses níveis: 38, 61, 100, 161 e 200. Como que faz para adicionar? Clica aqui com o botão direito, vai em níveis e você adiciona da mesma forma que a retração Fibonacci. Na aparência também a mesma coisa. Você pode colocar um nível mais importante e aumentar aqui a espessura dele, que aí você vai diferenciar ele com mais facilidade. Bem simples. Ainda no tema sobre Fibonacci, quando eu marco uma região, eu sempre coloco um quadrado nessa região onde eu penso em operar e clico com o botão direito no retângulo, coloco preenchimento e caso eu queira vender, eu coloco de vermelho e na cor também, tanto na linha quanto no preenchimento. Depois eu excluo e eu sei que essa região é uma região onde eu vou operar para não ficar várias informações. Você tem também a opção de deixar essa linha preta, que vai deixar um pouco mais discreto também essa região. E também regiões menos importantes, por exemplo, nesse topo aqui, eu posso
clicar no retângulo, apertar Ctrl C e Ctrl V e marcar um topo também onde eu estou pensando em vender caso eu estivesse. E novamente, para diferenciar o grau de importância dessa região, você pode colocar aqui como marrom e ela vai ser um pouco mais escura para você diferenciar o que é um suporte, uma resistência e um ponto de Fibonacci importante. E para você não ter que ficar clicando no retângulo, botão direito, preenchimento e selecionando as cores, basta você clicar no retângulo, apertar Ctrl C e Ctrl V para copiar e colar e você já tem uma nova região que você vai marcar bem mais rápido. E entrando nesse tema sobre o retângulo, vocês perceberam que eu não clico aqui e apenas aparece? É porque eu estou usando os atalhos de teclado onde eu tenho bastante coisa aqui que facilita muito os meus estudos. E lembrando que se você apertar o Ctrl Z, você também vai voltar aos estudos. Você fez uma coisa que você quer voltar, apertou o Ctrl Z e vai desfazer as suas últimas ações. Então, vamos direto para os atalhos. Você vai clicar aqui em Estudos, Configurações, vai abrir essa janela e você vem aqui para Teclas de atalho. Vai abrir essas opções, você clica em Estudos e aqui começa um mar de possibilidades. Eu vou passar o que eu fiz para facilitar a minha forma de operar. Então aqui em Fibonacci, preço Fibonacci, eu cliquei 2 vezes, vai abrir essas teclas que você vai escolher e você vai clicar Ctrl 1. Você pode colocar o atalho que você quiser, mas eu recomendo você copiar isso e depois você muda caso precise. Aqui no Fibonacci, projeção Fibonacci, clicou 2 vezes e apertou Ctrl 2 e dá OK. Em linha, resistência, Ctrl 3. Em geométricos, retângulo, você vai clicar Ctrl 4 e na caneta Ctrl 5. Caso você tenha mais ferramentas que você use, você também pode aqui configurar. Bom, então primeiro, apertei Ctrl 5, vem a Fibonacci. Apertei Ctrl 4, vem o retângulo e vou logo preencher. Para procurar alvos, regiões de pressão, eu uso aqui a projeção Fibonacci, apertando Ctrl 2, do fundo ao topo, e sei que aqui nesse primeiro alvo pode surgir uma zona de pressão vendedora. Não precisa entender isso, mas vai te ajudar bastante. E também apertou Ctrl 3, colocou a resistência lá em cima, e aqui mesmo você pode mudar a espessura, para não ter que ficar apertando com o botão direito, propriedades, indo lá na aparência e mudar a espessura aqui da linha. Você clicou aqui, mudou aqui e pronto, bem fácil. As cores também você pode mudar clicando aqui. Para travar esse estudo aqui, você clicou no cadeado e você não consegue tirar mais de lugar. Então você clicou, liberou e pronto. Agora você consegue mexer. E aqui nessa lixeira você também exclui. Uma outra dica está na ferramenta de texto que você também pode usar para estudos. Então você clicou aqui no texto e você vai escrever, por exemplo, uma resistência importante que você achou. Então você colocou aqui os estudos e para não ficar perdido, você vai colocar uma descrição. E você pode usar isso para várias coisas. Você pode colocar o que você quer que o mercado faça para ficar mais nítido para você. Então, por exemplo, eu quero que o mercado chegue a uma região de Fibonacci, que ele fique longe das médias, que os players estejam a favor dele e que os juros esteja contra. Então você deixa isso aqui para você lembrar o que você quer fazer, que você espera que o mercado faça para você poder entrar. Assim você tem um pouco mais de clareza. E vocês perceberam que essa ferramenta de texto já está modificada? Então basta clicar no texto, vir em propriedade do texto, e você escolhe a fonte que você quiser, como você bem preferir. Aqui também é possível preencher, então você vai clicar aqui nesse lápis e escolher uma cor. Por exemplo, preto. Fica preenchido e fica mais fácil de ler por cima dos candles para não ficar assim com essa dificuldade. Então, clicou aqui, lápis e escolheu a cor. E você também pode aumentar o tamanho da fonte e aqui você muda a cor da fonte. Para colocar o volume é muito simples também, você vai clicar em volume, apertar Enter. Aqui abriu a quantidade de agressão, não é esse. Caso você seja iniciante e não saiba, você vai escrever volume financeiro. Vai abrir tudo em branco. Você vai clicar aqui com o botão direito e clicar em mostrar com cores de alta e de baixa. Você também pode colocar uma resistência, né? Ctrl 3, ou você vai clicar aqui caso você não tenha adicionado os atalhos ainda. E para que isso? Para você entender que aqui o volume está abaixo e acima dessa linha o volume está acima da média, né? Você vai bater o olho, vai tirar uma média, vai colocar bem no meio para você entender o que é um volume baixo, que você não tem interesse em operar, temas para os próximos vídeos, e o que é volume mais interessante, que é com um volume mais alto. Outra dica agora relacionado às operações, né? Primeiro, você vai clicar aqui para adicionar uma ordem oco. Não recomendo que você opere sem um stop. Então você vai clicar aqui nessa engrenagem, vai abrir essa janela, você vai clicar aqui
em criar estratégia e o nome dessa estratégia pode ser a que você quiser. Criou o nome, apertou OK e aqui nós temos o valor financeiro. Aqui no loss você vai colocar o quanto você aceita perder e aqui no valor de gain é o seu alvo, o quanto você quer ganhar e quando bater nesse valor você vai sair da operação. Então você pode apertar um OK aqui e salvar, que quando você comprar já vai estar aqui pré-selecionado a sua ordem oco. Então, por exemplo, você clicou aqui, quando bater aqui nesse fundo, você vai sair da operação com menos 30 e se for lá para cima, você vai sair com mais 60. Isso é apenas um exemplo, você pode colocar o valor que você quiser, dependendo da quantidade do risco que você quer correr, e você pode colocar também por ticks. Então, o seu gain e o seu loss vai ser pela movimentação do preço e não pelo valor financeiro. Então, você vai clicar aqui em ticks e colocar 60 e 30. 30 ticks são 150 pontos e 60 ticks são 300 pontos. O que isso significa? Se você opera com um contrato, você está com um stop de R$30. Se você opera com 2, vai para 60. Mas você vê que você não precisa ficar alterando o valor financeiro. Se você mudar aqui a quantidade de contratos, já muda automaticamente. O valor financeiro vai aumentando, mas a quantidade de ticks continua a mesma. E vocês estão vendo que eu não estou clicando em comprar ou vender para aparecer aqui. E aí entra uma nova dica. Você vai clicar Shift para você querer comprar e clicar Alt caso você tenha interesse em vender. Então basta clicar Shift e clicar aqui no gráfico e sua ordem já vai aparecer aqui para você operar. Uma nova dica é: use o livro visual. Você vai clicar com o botão direito, vai em ferramentas, livro visual e aqui no canto vai aparecer o book de ofertas. Aqui mostra os interesses compradores e vendedores. Cada barrinha dessa são contratos que o mercado tem interesse em negociar. Por enquanto nós temos contratos de compra e venda em cima e embaixo. Se você subir aqui, você vai ver a falta de interesse nos players negociando. E essa dica serve para você identificar pontos e momentos que o mercado tem mais liquidez para ser operado. Se está muito vazio, o mercado vai andar muito pouco. Nesse caso ele está bem vazio, por isso a gente consegue ver movimentos bem lentos e de lado. Então essa é mais uma dica muito importante. Outra dica que sempre me perguntam é sobre o Ctrl K. Se você apertar o Ctrl K, você vai ver que o mercado vai aparecer uns gaps. E isso nada mais é que splits e agrupamentos. Então pensa uma pizza aqui e essa pizza tem apenas 4 pedaços. Os splits são quando eles dividem essa mesma pizza, porém em pedaços menores. Tem mais fatias aqui nessa pizza, mas ela não deixa de ser uma pizza. Então essa pizza que agora tem 12 pedaços continua sendo uma pizza. Então isso são os splits, quando eles aumentam a quantidade de ações, porém no final das contas não vai mudar nada, só vai ficar mais barato para você comprar essa empresa e por isso acontece esses gaps. E os agrupamentos é essa mesma pizza, só que agora tem pedaços menores. Então vamos supor que essa empresa custe 100, cada pedaço vale 25. Se essa mesma pizza for dividida em 2, cada pedaço vai custar 50. Ou seja, para você comprar esta ação após ela fazer um split, vai ficar mais barato cada ação. E se ela fizer um agrupamento, vai diminuir a quantidade de oferta dessas ações e vai ser mais difícil você comprar. Porém, nesses dois casos, vai continuar sendo uma mesma pizza e não mudou nada. Então, quando você aperta Ctrl K, você vai ativar os splits e agrupamentos. E se você ativar, você vai desligar. Sempre ativando e desligando quando você aperta. Por isso que tem essa diferença. Outra dica que eu quero passar é o calendário econômico. Você vai clicar exatamente aqui nesse ponto. E aqui nós temos as notícias e dados econômicos que o mercado tem para o dia de hoje. Quando você vê 3 estrelas, são dados mais importantes, o que pode causar uma volatilidade no mercado. E é sempre perigoso você estar operando quando tem uma notícia dessa e você não tem uma base de macroeconomia. E se você não for operar notícia, não tem por que você estar posicionado no meio de uma notícia. Então clicou aqui, calendário econômico, você tem todas as informações do que vai sair para o dia de hoje. E mais uma dica lembra que eu adicionei o Ctrl 5, a caneta, aqui na barra de ferramentas, clicou na caneta, ela a princípio vai estar desse jeito, e você vai clicar nela, vai aumentar a espessura, colocar branco, coloca a cor que você quiser, eu coloquei branco, e você pode fazer alguns estudos no gráfico e desenhar de uma forma bem fácil. Eu uso bastante nos meus vídeos para poder explicar o que eu estou fazendo, o que eu estou enxergando, onde tem pivô, onde não tem, você vai desenhando aí. E por enquanto foi isso. Espero que você já tenha deixado o like
Espero realmente ter ajudado. Deixe nos comentários uma dica que você precise, alguma pergunta para eu responder. Vou estar respondendo todo mundo. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo. E caso você tenha interesse em se especializar no day trade, eu tenho um treinamento completo sobre Fibonacci, pontos de liquidez, a entender mais sobre esses indicadores, como que eu uso, em qual contexto eu deixo de usar. Tem muita coisa boa e importante aqui. O link está na descrição. Não se esqueça, tem muita coisa boa também na minha outra rede social. Caso você queira acompanhar, está aí na tela. Então é isso. Valeu e falou.